Você por dentro da hemofilia. Uma realização da Roche no Dia Mundial de Conscientização da Doença. A Jovem Pan destaca a hemofilia. Nós vamos falar agora sobre essa doença, uma doença rara que afeta mais de 12 mil brasileiros. É um quadro ainda desconhecido por muita gente, justamente por se tratar de uma doença rara. Mas há um trabalho grande sendo desenvolvido em âmbito nacional para, primeiro, conscientizar e, segundo, poder fazer com que o tratamento chegue ao maior número de pessoas possível. E para poder destrinchar esse assunto, para poder explicar os conceitos e falar sobre como a hemofilia afeta, e afeta muito, a vida dessas pessoas, eu estou recebendo aqui no estúdio da Jovem Pan a Tânia Pietrobelli, que é presidente da Federação Brasileira de Hemofilia. Obrigado pela visita. Olá. O William Aleixo, que é para-atleta. Tudo bem, William? Tudo bem. E a doutora Carolina Costa Lima Salmoiraghi. Acertei? Isso mesmo. Olha só, ela que é médica hematologista da Unicamp. É um prazer estar aqui. O prazer é meu por receber vocês. É justamente com a doutora Carolina que eu quero começar, para que a gente fique na mesma página. Vamos começar do básico, o conceito, né? O que é a hemofilia, o que é essa doença? E ela tem tipos, ela tem diferentes manifestações? Queria que a senhora explicasse isso pra gente. Tem sim. A hemofilia é uma doença resultante da falta de uma proteína da coagulação. Então, a falta dessa proteína na coagulação te predispõe ao sangramento, que é o principal sintoma da hemofilia. Então, esses sangramentos podem ser internos ou externos, né? Então, podem ser aparentes ou não. Os sangramentos mais comuns, que a gente, na verdade, que a gente se preocupa mais até, são sangramentos nas articulações, principalmente joelho, cotovelo e tornozelo. Existem tipos, sim, de hemofilia. Existem dois tipos básicos de hemofilia tipo A e tipo B. Na tipo A, é resultado da falta do fator de coagulação 8. E na hemofilia B, pela falta da coagulação do fator 9. Agora, esses sangramentos, o que desencadeia os sangramentos? São sangramentos espontâneos? Tem algum tipo de gatilho? Como é que é possível de identificar, diagnosticar a doença? Importantíssima a sua pergunta, né? É uma doença que ela não necessariamente precisa ter um trauma para acontecer. Né? Espontaneamente, o paciente pode sangrar. E a maior chance de sangrar é naqueles pacientes com hemofilia A grave. Por quê? Porque ele tem pouco de fator de coagulação, né? Os moderados têm um pouquinho a mais de fator de coagulação e os leves têm pouco fator de coagulação, na verdade tem mais fator de coagulação, e o que já me leva até a responder a sua pergunta. Nos pacientes hemofílicos a leve, às vezes eles descobrem hemofilia só na vida adulta, né? Porque passou por algum procedimento e sangrou mais, diferente do paciente com hemofilia A grave. O paciente com hemofilia A grave, normalmente a detecção é feita na própria infância, tá? Nos primeiros anos de vida do paciente. Às vezes equimose, hematomas que o pai observa, né? Durante o engatinhar, observa que o joelho está um pouco inchado, esse é um sinal clássico de hemartrose, e que a criança não estica porque dói, né? Ela chora pela dor. Então, dor, edema, é muito importante, são sinais importantes, né, da hemartrose, limitação da... Eu queria colocar aqui no nosso papo o William, justamente Sim. por esse ponto em que a senhora dizia sobre a identificação. Pode ser já no começo da infância, pode ser depois. Como é que foi para você, William? Queria que você contasse um pouco da tua trajetória, enfim, como é que você vem lidando, enfim, com a doença na tua vida e como é que você descobriu que era hemofílico. Olha, a minha mãe descobriu que eu era hemofílico com 3 meses de idade. Eles pegavam, né, como todo mundo pega a criança, começou a aparecer os hematomas nas pernas, embaixo do braço, atrás do pescoço, que é a posição que toda mãe, né, toca na criança, pega, né? Então, dependendo do jeito que pegava, começou a aparentar aquelas manchas, os hematomas, e começou a aparecer aquela dúvida que eu acho que hoje ainda acontece com muitas famílias. Será que a mãe está batendo naquela criança? Será que está acontecendo algum problema dentro daquela família, algum maltrato com aquela criança? Foi aí que foi levado ao médico e despertou esse problema
essa dúvida nele. surgiu ali. E um outro doutor viu, né, o caso acontecendo dentro do hospital e falou, ele pode ser uma criança com hemofilia, ele tem que fazer o exame de sangue para saber se ele é hemofílico. E o exame de sangue é a única maneira para fazer a detecção e a Sim. identificação, doutora? Exato. O exame de sangue, né, para detecção do nível de fator, seja o 8 ou seja o 9, é a única forma de diagnóstico. E aí, a partir desse momento em que se descobre a doença, identificada por meio do Certo. exame de sangue, qual é o procedimento que se estabelece para a conduta ali do tratamento? Certo. Primeiro, orientação. É o mais importante no paciente com hemofilia. Que ele seja dono da própria vida e que ele entenda, né, as repercussões de ter hemofilia, porque hemofilia é uma doença genética e não tem cura. E por isso o paciente vai ter que conviver com ela durante toda a vida dele. Hoje, a hemofilia já melhorou, a expectativa de vida do paciente com hemofilia melhorou inacreditavelmente. Para você ter noção, no século XIX, os pacientes morriam com 13 anos. Hoje em dia, a expectativa de vida é normal, de um adulto normal, né? Beira do adulto normal. Mas é óbvio que é uma doença que tem várias limitações, né? Apesar de todo tratamento, né, que hoje em dia é destinado a esses pacientes, o paciente precisa entender que ele vai ter que, né, se precaver de alguns atos, como por exemplo, você tem que ter um pouco mais de cuidado na hora de praticar exercício físico. O paciente, ele não está limitado na vida dele. Como o William mesmo, o William é para-atleta. A gente chegou a conversar bastante qual seria o nível de fator, a quantidade de fator que ele deveria usar antes dos esportes. A gente chega no meio termo. Que dia ele usa? Segunda, quarta e sexta? Né? Ou ele treina todos os dias? Né? Então, para o tratamento, é muito importante essa visão, né, do médico com o paciente, né, a equipe multidisciplinar, a enfermeira. Eu digo que o hematologista sozinho não trata hemofilia. Tá? A enfermagem é fundamental. E não só também a enfermagem, né, mas também todo o cuidado, a visão integral do paciente, né, tendo a fisioterapia, o dentista, o ortopedista, a psicóloga. Então, todas essas são peças-chaves na melhora do tratamento. Antes da gente pular por essa fase, queria ouvir um pouco mais sobre o tratamento, Sim. mas queria te ouvir justamente sobre isso. Ela dizendo que há limitações, mas você consegue burlar essas limitações, vamos dizer assim, para seguir com a sua vida. Como é que foi essa escalada? Conta pra gente essa jornada. Lá atrás, bebê ainda você descobriu. E como é que foi o processo? Essa jornada, ela começou, como você disse, né, de bebê. Minha família enfrentou bastante dificuldade, porque, tipo, o que é hemofilia? Caraguatatuba, a cidade que eu moro, não tinha hemofílico. O que é? Ninguém sabe o que é isso. Então, para todos os pais, para todas as mães, vira aquele bicho de 7 cabeças. É algo novo que tem que descobrir, o que tem que fazer. Na minha infância, da parte de escola, foi muito difícil, porque, tipo, você imagina já falar para uma criança assim, olha, hoje é aula de educação física, você pode jogar dominó. Hoje é aula de educação física, você pode jogar xadrez, pode jogar o ping-pong, mas você não pode jogar bola, não pode fazer um futebol, não pode fazer um basquete, não pode correr como uma criança normal corre. Por quê? Eu posso correr e pelo ato de estar correndo, o impacto gerado na minha articulação vai sangrar. Eu posso estar jogando ping-pong e o ato de levar a bolinha de uma vez, sangrar a articulação. Então, a minha infância foi muito difícil porque eu sempre eu tinha aquela energia na flor da pele e não podia gastar ela. Se eu tropeçasse e caísse, já acabou o dia da minha família. Eu morava a 140 quilômetros do hospital mais próximo para tratar. E hoje um hemofílico, quando acontece alguma coisa, ele tem apenas 2 horas. É um horário legal para você estar já tomando o fator, para não ter mais a evolução, para não piorar o problema. Então para eles acabava o dia, né? O William caiu. Acabou o dia, vamos pegar o carro, vamos para o hospital. Hoje, né, até os meus 27 anos, eu vivi assim. Desculpa perguntar, quantos anos você tem? Eu tenho 33. Até meus 27 anos, eu vivi assim, com medo
eu não vou no shopping porque eu tenho medo de cair no meio do caminho. Ou eu vou forçar muito a embreagem do carro, vai me inchar o tornozelo, ou vai acontecer alguma coisa e depois eu vou ter que parar tudo que estou fazendo e para ir de Caraguatatuba até Taubaté, 1h40, até lá para mim tomar o remédio e orar para que não piore nessa trajetória, nesse caminho. Comecei a fazer o tratamento, que é a profilaxia, com 27 anos. Eu sentia muitas dores na perna, caía 3, 4 vezes por dia, voltava com a mão inchada, machucada, inchada. Então já tinha que fazer tudo aquilo, então eu comecei a restringir minha vida porque era um tratamento antigo e a gente não tinha resultado bom. Hoje temos um tratamento ótimo, de primeira qualidade, é um remédio que não nos traz nenhum risco, né, de estar, como que fala? De estar pegando alguma doença, de alguma contaminação. E o médico, quando eu conversei, ele falava assim, procura fazer um esporte. Faz uma natação, que você vai estar melhorando o seu porte físico e com isso vai estar melhorando outras coisas. E eu comecei a fazer a profilaxia, que é o tratamento de tomar o fator para não sangrar, né? E eu comecei a fazer natação 2 vezes na semana. Dessas 2 vezes, com 6 meses, eu já senti autoconfiante para poder sair. Eu já falava, não, vamos pro shopping, olhava minha família, vamos pro shopping, vamos. Eu tinha autoconfiança de poder sair, andar e não cair. Você tinha autonomia sobre a sua vida? Sim, sobre a minha vida. Eu já não tinha mais aquele medo. Eu me livrei de uma depressão que já estava em mim, né? Eu não fazia muitas coisas por causa do medo de sair e acontecer sangrar. E é aí que eu fui descobrindo, né, que eu podia ir mais além. Foi um passo muito grande para mim. E aí, nesse ponto, Tânia, que eu queria te ouvir, porque, enfim, a federação tem essa interlocução no âmbito nacional. E ele destacou um ponto importante. Caraguatatuba, uma cidade no litoral norte de São Paulo. Não sabiam como lidar com essa situação. Eu imagino que esse cenário que ele descreve, ainda hoje, e ele estava falando sobre muitos anos atrás, Sim. Esse cenário ainda hoje seja um cenário real no Brasil de dimensões continentais, em que as crianças apresentam sintomas da doença e muitas vezes os médicos não sabem como lidar. Como é que a federação observa isso e como que é a interlocução sobre esse aspecto com o Ministério da Saúde, por exemplo, para tentar trazer um novo olhar sobre a doença? Isso. Então, a Federação Brasileira de Hemofilia existe há 43 anos. Filiada à Federação Mundial de Hemofilia, que já tem mais de 50 anos. Nós temos uma associação por estado, filiada à Federação Brasileira de Hemofilia. E o nosso trabalho, como eu tenho um filho com hemofilia... Em quanto tempo você descobriu a doença? 6 meses, que é mais ou menos o teu tempo, né? E como a doutora falou, eu lecionava, cheguei em casa, vi meu filho cheio de hematomas, não sabia o que era, por ter sido mutação. Buscamos informação, fizemos exames e graças à informação a gente conseguiu dar um tratamento preventivo, que é o que o William falou agora, que só aos 27 anos ele teve. Então, com essa história, a federação, então, que tem 43 anos, sempre batalhou por qualidade no tratamento, porém não tinha o tratamento preventivo. O que a gente fez? Conseguiu mostrar para o governo, a Federação Brasileira de Hemofilia, mostrou para o governo que uma pessoa que faz o tratamento preventivo, que não desenvolve sequelas e que tem uma qualidade de vida, que pode estudar, que pode trabalhar, vai contribuir na construção do país, nós conseguimos trabalhar em parceria com o governo. A gente jamais brigou com o governo, não precisou ainda, pelo menos, né? Mas a gente trabalha muito junto.
E nós temos algo a favor na hemofilia, que como é um problema de sangue, ele é tratado na hemorrede. Existe a coordenação de sangue, sim, que é a nível nacional, e os hemocentros nos estados, os hemonúcleos, os centros de tratamento. O governo compra a medicação, distribui para os estados e ele distribui para os pacientes. Como que é o acesso a esse medicamento? Pois é, porém, o acesso tem que estar cadastrado, importante isso, a pessoa tem que estar cadastrada no hemocentro, o hemocentro transfere essa informação para o Ministério da Saúde e a partir daí, em 2011, nós conseguimos o tratamento preventivo para todas as crianças, em 2012 para todas as pessoas com hemofilia. Tratamento preventivo, que é fazer 3 a 4 vezes por semana um tratamento endovenoso e que leva à prevenção. A pessoa repõe aquele fator e vai ter vida normal. Todos nós temos 13 fatores de coagulação, na hemofilia faltam 8, na hemofilia B faltam 9, repõe, a cascata se faz normal. Foi isso que nós conquistamos junto ao governo, mostrando que tanto o governo como o paciente, como a sociedade, ganharia fazendo o tratamento preventivo. Então, depois que ele é cadastrado no hemocentro, ele passa a receber essa medicação. Quando é criança, os pais recebem a educação de como fazer a infusão e essa pessoa, essa família pode levar a medicação para casa para 1 mês. Então, ela fica independente do hemocentro por esse mês, né? Tem um estudo que fala em 400 vezes menos visitas ao hemocentro com o tratamento domiciliar. Porém, nós ainda temos falta de informação junto às pessoas com hemofilia e a falta de entendimento dessas pessoas da importância de se comprometer com esse tratamento, para que ela realmente tenha uma vida normal, uma vida sem sangramentos, uma vida plena, podendo viver socialmente como qualquer outra pessoa. Eu quero pegar um gancho nessa fala do William e da Tânia também, mas sobretudo em um aspecto da tua fala lá atrás, certo, doutora, sobre a composição de um corpo multidisciplinar para fazer esse atendimento, né, para abraçar esse paciente. Imagino que essa seja uma etapa importante, sim, do tratamento. Eu queria separar isso em 2 fases ali, para a gente poder entender como é que funciona o tratamento da doença. Perfeito. 2 aspectos são muito importantes, já respondendo a sua pergunta, para parar o sangramento, prevenir o sangramento e melhorar a qualidade de vida do paciente com hemofilia. O primeiro, como eles falaram, é o fator, né? Então, hoje em dia, nesse cenário, você previne os sangramentos usando o fator, como a Tânia falou, 3 vezes. Às vezes tem paciente que precisa ser todos os dias, a depender das atividades dele. E o outro é o cuidado integral. Esse cuidado integral você vai achar em um hemocentro, certo? Num centro tratador de hemofilia. E esse cuidado é essencial, né? Em todas as fases do paciente, desde bebê, na sua adolescência, na vida adulta, quando mais idoso. Né? Como, por exemplo, quando a gente recebe um bebê, uma família, que acabou de fazer o diagnóstico, né? Porque lembrando, o diagnóstico da hemofilia, às vezes o neném vem numa família que já tem pacientes com hemofilia. Né? É uma herança, como eu disse, genética. Ela é transmitida através do cromossomo X. Por isso mesmo, os meninos, você vai ver muito mais meninos com hemofilia, né? Em torno de 98% dos casos. Né? Mas existem aqueles pacientes que não tem ninguém na família com hemofilia. E aí é o nosso maior desafio, que aconteceu na família de vocês dois. O que acontece? Nesse momento é muito importante você acolher a família. Né? E para isso eu vou precisar de toda a equipe. Desde o psicólogo, desde o médico para explicar a doença e suas repercussões. Né? Importante a enfermagem em explicar a técnica de autoinfusão, porque para que aconteça o que a Tânia falou, você levar medicamento para casa, é importante você aprender como se aplica. Né? E quem vai fazer todo esse suporte, esse acolhimento, é a equipe multidisciplinar. Agora, William, como é que foi esse processo com você para chegar nesse ponto?
E você fez acompanhamento com psicólogo nesse processo de acolhimento ali? Como é que foi para a tua família? Porque, claro, tem você, mas acho que a família toda, né, doutora? Sim. Acaba sendo afetada. Como é que foi? Olha, eu não recordo muito nessa parte da infância, né? Mas a minha mãe, ela teve todo esse acolhimento desde a enfermagem, porque a enfermeira, vamos dizer que é a primeira pessoa que vai te receber, dela você vai para o hematologista, e do hematologista ele vai acolher. Se ele vê que você tem algum problema, que está desenvolvendo um problema psicológico, ele já te encaminha para como que é o nome? Psicólogo. Para a psicóloga. E como é que foi com vocês? Também na tua Eu família? gostaria de falar com uma experiência como mãe. Sim, era isso que eu ia perguntar. Como é que foi para você? Assim, Assim, quando descobri a hemofilia por ter sido mutação, eu achava que meu filho ia morrer. E por ter sido a única criança, o único bebê na família que tinha hemofilia, eu achei que é uma mutação de novo, como a doutora falou, eu achei que ele ia morrer. Aí, depois, como eu vi que eu estava conseguindo lidar com aquilo, eu pensei, bom, aí vem a negação. Aí, mesmo com hematomas, meu filho achava, não, acho que ele não tem nada. Tá. Depois começam a vir mais hematomas, aí tu começa a querer aprender, saber como lidar com aquilo. E eu acho que isso foi uma das coisas mais importantes para a qualidade de vida do nosso filho, porque foi ali que eu busquei informação. E ali que eu tive sorte de encontrar uma revista que falava que nos países desenvolvidos tinha o tratamento preventivo. Nós conseguimos, na época, comprar medicação e fazer com que nosso filho tivesse uma vida normal. Foi isso que me fez lutar muito. Mas a gente nega, a mãe nega, depois entra em depressão, depois sofre muito. E eu fiz terapia sim. Foi a terapia que me ajudou a aceitar e ver que era possível. E eu acho extremamente importante que os profissionais de saúde deem esperança para essa pessoa. Porque o primeiro médico me assustou muito. Ele falou, é uma doença para sempre e já trata de não ter mais filhos porque quem sofre são eles. Foi uma coisa que me chocou demais. Depois um geneticista me falou, não, é possível, tem tratamentos. Naquela época ele me deu esperança. E essa esperança me fez buscar informação e graças a isso eu acho que é muito importante. A equipe médica abraçar, acolher e dar esperança. E conscientizar da importância do comprometimento. Claro. Diga, doutora. Tanto é que quando chega uma família, né, que acabou de descobrir que seu filho ou que o parente tem hemofilia, é muito importante, a gente nunca faz uma só consulta, né? A gente conversa, fala que o processo de entender hemofilia vai demorar, né? Não vai ser nenhuma consulta que ele vai entender tudo o que deve ser feito, né? E tem vários tipos de aconselhamento. Um deles é o genético. Por exemplo, se você tem um paciente com hemofilia na família, é muito importante que as mães, irmãs, filhas, netas desse paciente, né, procure um centro tratador de hemofilia, né, para a gente poder fazer um exame de sangue para poder detectar. Porque esses parentes são portadores desse gene, né, esse gene que tem a deficiência do fator. Para a gente poder amarrar aqui a nossa história e já caminhar para um fecho, eu queria ouvir do William. Imagino que você, ao longo da sua trajetória, tenha encontrado outros pacientes com hemofilia, tenha observado outras histórias, né, diferentes da sua, porque cada um tem a sua dor, a sua alegria, cada um segue na sua própria estrada, né? Como é que você, trazendo você como referência, olhando para essas outras histórias, como é que você vê esse cenário dos pacientes com hemofilia? Como é que você enxerga a vida deles
tendo você como referência, e todo o sofrimento e todo o processo até que você encontrasse e conseguisse chegar a essa situação que você se encontra hoje? A vida do hemofílico, ela é complicada desde cedo, né? Então, porque a gente tem que se policiar em todos os momentos. Até andando, você tem que se policiar para não cair. Não só com a minha, mas com a vida de outros hemofílicos, eu sei que é muito difícil, porque mesmo se policiando, acontece ainda sangramentos. Mesmo tomando o fator, ainda existe microlesões. Então ainda temos que estar sempre buscando algo ali, né? Foi muito difícil desde o começo, mas com o trabalho da federação, de poder estar trazendo essa medicação, estar levando para casa, estar fazendo um trabalho para não ter sangramentos, foi aí que eu consegui ir um pouco mais além. Eu encontrava pacientes. Em Caraguatatuba tem mais 4 pessoas com hemofilia, mas são mais velhos que eu. Eles sofreram muito mais que eu, né? Mas eu tento sempre passar para todos que eu vejo que o esporte foi aonde eu consegui melhorar minha vida, melhorar minha mente, melhorar minha saúde, e os outros meus objetivos ficaram mais fáceis, porque eu consegui o tratamento específico e consegui fazer que o esporte me levasse mais além, né, no meu benefício da saúde. Os outros benefícios que é colher medalha, troféu, para mim faz parte, já é natural. É uma né? consequência. É uma consequência. Legal. Mas eu consegui melhorar o melhor, que foi a minha mente, foi aonde eu já tive as minhas ideias. Hoje, onde eu encontro um hemofílico, eu tento passar para ele que a natação ela vai te trazer 1000 benefícios. Eu andava, tropeçava, caía e não queria sair. Eu comecei a fazer o esporte, eu comecei a ter mais resistência muscular, eu comecei a me sentir melhor, a vontade de querer sair, ir para outros lugares, conhecer outros lugares, porque eu posso. Antes eu não podia. Antes de ter o tratamento, eu não podia. Hoje eu tenho o tratamento e eu sei que a melhor coisa que existe é a liberdade, e que o esporte nos traz muito mais benefícios junto, né? Então, agregando o tratamento e o esporte, né, com o hemofílico, um esporte que não tenha impacto, é a melhor mudança de vida que a gente teve, que eu tive e que eu tento passar para outros. Que o esporte é um caminho possível também para quem tem hemofilia. Sim. É o melhor. Legal. É o melhor. Eu não vivia. Hoje eu vivo. Bacana. E, Tânia, contigo, para a gente poder fechar também, a gente falou muito sobre as conquistas, né, da federação e aquilo tudo que foi possível, que tem sido possível, mas eu queria falar sobre desafios e perspectivas. Olhando para frente, o que a gente tem como desafio, objetivo e que você mira como algo importante, e como é que tem sido trabalhado isso no âmbito governamental, enfim, com todo esse processo, para que novas conquistas venham. Aquelas que já foram obtidas são celebradas, mas a gente tem que olhar sempre, que há sempre um novo muro para a gente poder derrubar, né? Muitos muros ainda. Assim, um objetivo nosso hoje é tratar as pessoas que não tiveram acesso ao tratamento e que desenvolveram sequelas articulares. Nós precisamos de tratamento ortopédico, reposição de próteses, como eles são muito jovens ainda, tem que ser uma prótese especial. Então, é um trabalho muito grande que nós temos junto aos ortopedistas e ao Ministério da Saúde para que ele entenda esse tratamento urgente, porque são pessoas jovens que tiveram sequelas por falta de tratamento. Outro objetivo assim que a gente busca é cada dia avançar em medicações que deem mais qualidade de vida. Hoje a gente faz tratamento assim semanal, 3, 4 vezes por semana. A gente sabe que já existem medicações subcutâneas, medicações de longa duração, estudos de terapia gênica.
Então, tudo isso, a gente quer sempre o melhor. E todo mundo ganha com isso, porque quanto mais a pessoa fica independente daquele tratamento, quanto menos ela precisar estar cuidando do seu tratamento, mais ela vai ser produtiva, menos vai usar os serviços de saúde. E batalhar sempre a educação, educação, educação. A informação, nesse caso, sobretudo, é poder, né? Isso, é poder. Tanto de profissionais da saúde, tanto do interior, sabe, porque tem o Hemocentro Coordenador, o Centro de Tratamento Coordenador e os hemonúcleos nos estados, para que a medicação chegue lá e que a informação chegue lá também. E nós precisamos também continuar educando as associações filiadas à federação, que trazem uma ajuda imensa, porque nós temos uma representação em cada estado. E aquela associação vai representar aqueles pacientes. Então, nós temos, assim, um trabalho muito forte, muito consistente, de união de associações e federação, Ministério da Saúde. A gente trabalha junto, assim, apresentando propostas. É isso. Não é ir lá chorando, né? Levando dificuldades. Não é para enfatizar o problema, mas a solução para o problema. A solução. Nós sempre trabalhamos assim. E aí, diga, doutora. Carlos, eu queria complementar. Por favor. E vou te pedir a gentileza de também responder a pergunta que você fez, a Tânia. Temos muitos desafios, sim. Tá? Os pacientes que fazem o tratamento corretamente e de forma regular, mesmo que o paciente faça de forma perfeita e que vá num hemocentro, que tenha todo um apoio integral, 50% desses pacientes ainda vão sangrar pelo menos 2 vezes no ano. E como é que a gente vai resolver isso, né? Então, novos horizontes estão surgindo, novas medicações estão sendo vistas. A cura, ou pelo menos a cura parcial para a hemofilia, né, que antes era um sonho muito longínquo, hoje existe estudos a respeito, né, de terapia gênica, né? É uma verdade que pode ser plausível, né? É impossível não falar de hemofilia e não falar da nossa pior complicação, na verdade, do maior desafio de um tratador, que é o inibidor. O que é o inibidor? Inibidor é quando um anticorpo, né, é criado no seu corpo e neutraliza o fator que é dado. Ou seja, você não consegue tratar o paciente. O seu organismo não aceita o tratamento. O seu organismo não aceita o tratamento, correto. Né? Então, existe tratamento para o inibidor? Existe como controlar o inibidor, né? Só que, às vezes, esse controle falha. Né? E mesmo as terapias que a gente usa para o sangramento nesse grupo de paciente, às vezes elas não são tão eficazes. Né? Por isso que, respondendo de novo, tem muito que se avançar na hemofilia. Né? É uma doença ainda que tem muitos caminhos para serem abertos para realmente que o paciente com hemofilia tenha uma qualidade de vida, tenha 0 sangramentos, que é isso que a gente quer. Né? Pra gente... A inclusão dele. Diga, Tânia. Eu gostaria de frisar também que é por isso que é importante, embora as pessoas consigam fazer o tratamento domiciliar, que qualquer alteração, qualquer sangramento, elas procurem o hemocentro, porque elas podem estar desenvolvendo inibidor, tendo que aumentar a dose, aumentar a frequência, e porque ainda a gente vê, mesmo com tratamento preventivo, crianças desenvolvendo sequelas articulares. Isso é inadmissível. Vigilância, vigilância, vigilância. Tá? É muito importante o médico que também está me ouvindo lembrar que viu uma criança que sangra mais, pedir um coagulograma. Né? Existem formas muito tranquilas. Suspeitou de hemofilia, encaminha a um centro tratador de hemofilia. Isso é muito importante para o diagnóstico precoce e que a gente consiga barrar toda a evolução. Porque... E acho que esse é um alerta que vale não só, claro, a gente tá, o caso em tela aqui é a hemofilia, mas eu acho que dentro desse quadro grande das doenças raras, sim, esse desconfie, né? Exato. Porque muitas vezes se busca o óbvio, exato, e acaba que não se vai na causa raiz daquele problema. O pediatra pode não ser maus tratos. Então vamos pensar. Isso. Vamos pensar em colher exames. Né? Vamos pensar que existe essa possibilidade. Apesar de ser uma doença rara, né? No caso da hemofilia A, que afeta 1 a cada 5 a 10 mil nascidos vivos, é importante pensar. Né? E aí, para a gente fechar,
eu queria fazer um pedido para a doutora Carolina, porque a gente falou sobre muita coisa, buscamos vários aspectos, a gente percorreu um longo caminho aqui nesse nosso bate-papo. Mas eu queria que a tua mensagem fosse, agora, para a gente fechar, para os pacientes. Certo. Aqueles que têm medo do tratamento, das incertezas que surgem pelo caminho, que não se sentem confiantes muitas vezes para buscar uma ajuda diferente. Certo. Porque a gente falou aqui sobre a terapia, como foi importante para a Tânia, né? Como o acolhimento foi importante para a mãe do William, para o próprio William, mas todo esse processo ele parte também de dentro. E eu queria que a senhora fizesse essa mensagem para o paciente e para que pudesse buscar essa força, para que as pessoas entendam que também parte daqui de dentro essa força. Perfeito. Paciente, familiares de paciente, procurem um centro tratador de hemofilia. O Centro Tratador de Hemofilia está capacitado a acolher, né, todas as necessidades. Desde um sangramento gengival, desde uma dor, ou às vezes você até usa cadeira de rodas porque você não consegue se locomover. Às vezes você usa muleta porque você não consegue se locomover por causa da hemofilia. Às vezes você tem mais idade, tem HIV ou hepatite C, né? Por causa que você recebeu sangue durante esse tratamento, né? Na verdade, durante toda a evolução. Procure um centro tratador. A gente já pode, na verdade, hoje evoluímos a ponto de ter uma equipe, né, esperando para abraçar vocês e impulsionar e estimular vocês a ser dono da própria vida, né? E informação é essencial. Eu quero muito, muito mesmo agradecer a este trio que esteve aqui comigo para esse bate-papo. Então, vou começar agradecendo a doutora Carolina Costa Lima Salmoiraghi, que é médica hematologista da Unicamp. Doutora, muito obrigado pelos esclarecimentos, pelo bate-papo. William Aleixo, para-atleta, e eu não vou saber dizer o nome da modalidade. É roller ski a modalidade? Roller ski. É isso, que você já estava disputando, teve prova. Eu faço o sit ski, que é sentado. O roller ski é de pé. O seu é o sit ski? O meu é o sit ski. E já está disputando provas aí, que eu já vi notícias de você disputando provas e etc. Eu quero, se Deus quiser, poder representar todos os hemofílicos e um dia o meu país também, né? E vai ser sensacional. Vai. William, obrigado por compartilhar a tua história com a gente. Eu que agradeço. E quero agradecer a Tânia Pietrobelli, que é presidente da Federação Brasileira de Hemofilia. Tânia, obrigado por ter nos visitado aqui na Jovem Pan para esse bate-papo, mostrar o trabalho da federação e ajudar a esclarecer sobre a hemofilia. Eu que agradeço a oportunidade, porque a informação é tudo e a Jovem Pan é muito importante para nós. E para você que acompanhou esse bate-papo, para você que agora entende mais sobre hemofilia e pode ajudar muita gente, o único pedido é compartilhe, porque tem um botão aqui que acompanha esse vídeo e o simples fato de clicar nesse botão e levar essas informações todas aqui para a sua rede de conexões, para as pessoas que te seguem nas redes sociais, pode ajudar no avanço de alguém em um tratamento, na conscientização de uma família que precisa de ajuda, que precisa de acolhimento, e para mostrar, porque a gente tem aqui o William como esse exemplo para a gente, de que é possível sim, de que ela não é uma barreira. Você pode fazer da doença uma catapulta para te levar adiante para onde você quiser. Então eu agradeço você que acompanhou a gente até aqui e compartilha, porque olha só, a informação pode ajudar muita gente. Até mais.